Imagine investir muito dinheiro em um imóvel sabendo que ele nunca será seu. Ser obrigado a pagar impostos com base em cálculos feitos na época do Brasil colônia. Parece absurdo, mas quem sonha em morar bem pertinho do mar está sujeito a regras diferentes. Tão diferentes que acabam motivando discussões nos tribunais. A vista deslumbrante mostra a região oceânica de Niterói, uma das mais valorizadas da cidade. Ao redor das lagoas de Piratininga e de Itaipu, 11 bairros abrigam cerca de 50 mil habitantes. A maioria tem uma reclamação em comum. Um imposto que é cobrado e que a população até hoje não consegue entender por que é cobrado e nem para que é cobrado. Para onde vai esse recurso? Só isso que acontece. O dinheiro ninguém sabe para onde vai. Você só tem que pagar. É o que eles dizem. É que muitos imóveis foram construídos em terrenos de marinha, ou seja, pertencem à União. Por isso, os proprietários são obrigados a pagar, todo ano, uma espécie de arrendamento perpétuo. O chamado foro corresponde a 0,6% do valor do terreno. Não faz qualquer sentido uma legislação retrógrada e atrasada com relação a isso. Hoje em dia, o terreno de marinha estão só exclusivamente para fins arrecadatórios. Além dessa conta, o morador ainda precisa pagar o laudêmio, que é cobrado no momento da venda e varia de 2,5% a 5% do valor do negócio. 532 mil imóveis em todo o país estão dentro do critério adotado pela União. O laudêmio foi criado na época do Império, quando muitas pessoas vinham ao Brasil e usavam uma parte do patrimônio da União para plantar ou fazer outro uso daquela propriedade, pagavam uma contraprestação no uso dessa propriedade. Os terrenos de marinha foram definidos da seguinte forma. Com base na média das marés calculada em 1831, uma linha imaginária pré-mar foi traçada. Toda a área medida dessa marcação, até 33 metros para o continente, passou a pertencer à União. Em 1946, a regra foi regulamentada por um decreto-lei. Rios e lagoas que sofrem influência de marés também foram incluídos na norma. E justamente por isso, centenas de moradores de Niterói decidiram questionar a cobrança na justiça. Eles alegam que as lagoas de Piratininga e de Itaipu não tinham ligação com o oceano quando a demarcação da linha pré-mar foi feita. Aqui em Piratininga, principalmente, teve uma redução do espelho d'água de pelo menos de 30% a 40% do que era quando ela não tinha ligação com o mar, era apenas uma lagoa. Por conta desse assoreamento, o governo, o órgão regulador, decidiu fazer uma abertura com o mar e aí para oxigenar e regular esse espelho d'água. Quando as taxas foram regulamentadas, inclusive na região oceânica de Niterói, todos os moradores foram convocados por edital. Ou seja, a União publicou listas com os nomes das pessoas que passariam a receber a cobrança. Mas aqui muita gente só descobriu que estava em terreno de marinha na hora de vender o imóvel. Muitas reclamações chegaram à justiça, até que uma decisão do Supremo Tribunal Federal encerrou pelo menos parte da discussão. O entendimento foi de que a União precisaria intimar e analisar o caso de cada morador. Processos que tramitavam na Justiça Federal foram concluídos de acordo com a decisão do STF. Esta juíza, convocada para atuar como desembargadora, analisou um desses casos e decidiu: o morador tem direito de contestar o pagamento do foro e do laudêmio. Reconheceu o direito a um processo administrativo em que seria assegurado ampla defesa, o contraditório, onde eles teriam a oportunidade de trazer todas as provas para assegurar ali a alegação deles de que realmente não se tratava de bem público. Então, nesse caso concreto, não se chegou a adentrar no mérito se é ou não terreno de marinha, justamente para que se assegure essa conclusão na esfera administrativa quanto à legalidade dessa demarcação.
Só na região oceânica de Niterói, cerca de 10 mil imóveis estão classificados como terrenos de marinha. O apartamento de Adelino está nessa lista. Junto com outros moradores, ele contestou a cobrança nos tribunais. O analista de sistemas conta que o foro e o laudêmio dificultam a venda dos imóveis. Quando iam fazer a escritura, tinha dívidas a pagar da Marinha e tinha mais o laudêmio. E aí isso era questionável, então assim, muitos o comprador deixava de fazer o negócio. Depois de uma longa batalha, ele conseguiu se livrar da cobrança. As pessoas têm que estar atentas realmente à aquisição desses imóveis nessas áreas sensíveis, né, em decorrência inclusive de vários precedentes que nós temos, questionando judicialmente essa demarcação. Eu, pessoalmente, não acredito que haja alguma modificação em torno desse parâmetro, pelo menos a curto prazo.